Olá, amigos da Rádio Vale, aquele abraço, muito bom dia. Estamos iniciando o nosso Papo Livre neste sábado. E hoje eu tenho a grata satisfação de poder estar conversando com um amigo, um colega, um profissional e também um político. Hoje o Papo Livre é diferente. Vamos falar de tudo um pouco. Tudo aquilo que o Papo Livre realmente traz à tona todos os sábados, nós estamos misturando tudo isso com um convidado todo especial que é o Maico, que fala de empreendedorismo, vamos falar de política, vamos falar da cidade, vamos falar também de futuro. Por isso, eu já cumprimento meu amigo Maico Sgrotti. Bom dia, Maico, tudo bem? Bom dia, Eder. Estamos aqui, obrigado pelo convite. Você sabe que aqui com o Maico você jamais vai encontrar a palavra não, a gente está sempre à disposição e se sentimos honrados de poder trazer mais informação a toda a equipe da rádio e aos ouvintes. Essa empresa que muito parceira é da nossa cidade, Rádio Vale, e toda a sua equipe, muito parceira é da Câmara de Vereadores também. Vocês fazem a transmissão através da rádio e temos assim um imenso orgulho de ter esse relacionamento muito estreito e muito próximo. Maico, se alguém me perguntasse, quem é o Maico Sgrotti? Eu não poderia responder que é filho do pai e da mãe, né? Daí eles iam ficar sem entender, né? Filho de Wilson Sgrotti e Zenita, os quais estão em Tijucas desde a década de 70. Minha mãe sendo família de Lages e meu pai de São João Batista. Mas na época da USAT vieram se instalar em Tijucas, casaram e assim nasceu o Maico em 1981 e minha irmã em 1984. E aqui residimos até hoje. Então, dos meus 40 anos, vivo 40 anos em Tijucas. E o Maico teve a oportunidade de estudar sempre em Tijucas, salvo a faculdade que fiz fora de Tijucas, por aqui não ter essa faculdade. Me formei em odontologia e em 2003 montei um consultório, o qual trabalhei até 2005 como dentista. E a minha irmã se formando, passei o consultório para ela e fui trabalhar na empresa da família. E lá trabalho desde 2005 com meu pai, o Wilson Sgrotti, na TCA Transportes e na Única Mineração, qual temos bastante trabalho, bastante demanda e temos muito, mas muito orgulho de dizer que somos de Tijucas, que trabalhamos aqui, damos emprego aqui, pagamos impostos aqui. Maico, ser dentista, o que te fez ser dentista? Isso é uma história que se nós for contar ela do começo ao fim aqui, vai acabar a memória da câmera ali, mas é o seguinte, meu avô era dentista prático. Meu avô se formou lá na década de 50 e ele era o mais velho de uma gama de muitos irmãos. E ele teve a oportunidade de ser dentista prático e ensinar os irmãos a serem dentistas práticos. Porque tinha pouca faculdade na época e o prático era uma coisa que podia se trabalhar como prático. Hoje não é mais permitido, né? Você tem que ter a faculdade de odontologia. Só que dele e dos irmãos deles vieram muitos filhos dentistas. Eu sou o 32º dentista da minha família, minha irmã acho que é 36ª, então é uma família que conta com mais de 40 dentistas, e a gente sempre brinca e diz que na família da Campos, na família da minha mãe, primeiro faz odontologia, depois vê o que vai fazer da vida, tu entendeu? E assim eu segui a carreira de dentista, porém por ter uma empresa na família e a qual precisava ter um apoio de alguém, acabei deixando o diploma na gaveta, mas o diploma a gente não pode vender, não pode emprestar e não pode alugar. Entendeu? Então a minha formação é essa, mas apesar de não exercer mais a profissão, mas estive lá na faculdade, me formei, tive o prazer de me formar e trabalhar por 2 anos. É uma profissão que eu admiro muito, tenho muitos amigos dentistas e tenho o prazer de dizer que sou formado em odontologia, apesar de não usar o diploma hoje. O que a odontologia te trouxe para a vida? A odontologia me trouxe 2 coisas. Muito ensinamento através das aulas, passando 4 anos estudando a área de saúde, o qual sempre gostei muito da área de saúde, mas me trouxe uma outra oportunidade imensa que foi a de morar fora de casa. Saí de casa com 17 anos, 16 para 17, fui morar em Santos, São Paulo, e tive a oportunidade de ficar lá por 4 anos, digamos, sozinho. Sempre recebi todo o apoio financeiro do pai e da mãe, mas lá eu tinha que me virar. Então foram 2 coisas que eu tinha esse objetivo muito grande na minha juventude aí. Era de fazer a faculdade de fato e morar fora de casa, porque lá você de fato você aprende a enxergar o mundo e a viver o mundo com seu olhar, né? Com a sua experiência adquirida, o que você poderia dizer
para um jovem que está iniciando agora, que fica com aquele medo, né, de ser, que a gente sempre chama, né, não cortou o cordão umbilical, tal, mas para esse jovem, né? E esse jovem, qual seria, com essa experiência adquirida, qual seria a orientação, como uma pessoa pública, uma pessoa que vive o dia a dia e que está sempre à procura de orientar? Qual seria a orientação que você daria, né, para um jovem, né, que tem que encarar uma profissão diferente, buscar os estudos, mas tem que sair realmente do seu reduto? Éder, o mundo hoje, ele não só hoje, mas hoje muito mais. Ele é muito dinâmico e muda muito. Então, as profissões hoje que estão em alta, as quais os jovens têm visto que o mercado precisa de alguns tipos de profissionais formados hoje com experiência técnica, com estudo, com muito embasamento, não são as mesmas de quando eu me formei, há 20 anos atrás. Então hoje você vê inúmeras áreas de TI, de comunicações, igual a própria equipe da rádio, pessoas que precisam hoje, muita matéria, muita internet, é muito dinâmico hoje, não são as mesmas de 20 anos atrás. E para isso, às vezes, você buscar conhecimento, às vezes você não tem aqui na região de Tijucas, mas tem próximo. Às vezes você consegue buscar em Itajaí ou Joinville, e muitas vezes você tem que buscar fora. Hoje, não sei se você conhece o filho do Olímpio Marcos, ele trabalha na Europa. Hoje ele trabalha na empresa Trivago, a maior empresa de rede de hotéis, de venda de áreas para hotéis do mundo. Ele trabalha lá e viaja o mundo todo, então se formou aqui em Florianópolis. São áreas novas, você tem que buscar. Só que claro que você tem que buscar aquilo que lhe faz bem, aquilo que vai lhe trazer prazer, porque pensar só no salário não é uma boa escolha. Você tem que pensar naquilo que você vai ter uma renda que vai lhe sustentar e, ao mesmo tempo, pensar naquilo que vai lhe dar prazer. Porque você dificilmente vai conseguir ficar fazendo uma coisa 30, 40 anos sem ter muito prazer, digamos assim, sem gostar daquilo. Eu, particularmente, gostava da odontologia, mas também gosto de uma coisa mais dinâmica. E a odontologia ela é restrita, na maioria das vezes, a 4 paredes. Você trabalha sentado na sua cadeira, no seu mocho, que é chamado de mocho, né? Atendendo os pacientes, a não ser que você tenha uma clínica e vai gerenciar a clínica e tal. Mas busque aquilo que vai lhe dar sustento e, ao mesmo tempo, prazer. Aí você vai ter aí condições de enfrentar a sua carreira profissional com alegria. Como é que foi abandonar a odontologia para ir para a parte administrativa, totalmente diferente, uma área totalmente diferente, né? E para o transporte, né? E trabalhar ao lado do pai, né? Então, se você teve um momento de ter que sair de casa, depois você retorna para casa e para trabalhar junto com o pai. Como é que foi essa experiência? De fato, foi uma guinada muito grande. Você sair de um consultório para ir cuidar de uma transportadora, onde lá tem muito óleo diesel, pneu, pedágio, muitos motoristas. Então eu digo para você assim que foi fácil, porque tinha um professor do lado todos os dias que me dava um grande suporte e até hoje me dá muitos ensinamentos, que é o meu pai. Então nunca enfrentei dificuldade e tive assim, e tenho orgulho de dizer para você de que comecei lá no almoxarifado da empresa, passando por todos os setores até sentar do lado dele. E aí, depois de passar do setor do almoxarifado, sempre tinha um sonho de chegar na cadeira maior, poder administrar toda a situação? Mas até hoje eu não sentei nela, estou sentado perto dela, né? A cadeira continua sendo dele, mas estou sentado bem pertinho. E como é que é trabalhar com os pais? É bom, queira ou não queira, existe um prazer mútuo e recíproco, né? Tenho certeza que ele sente esse prazer e me dá muitos ensinamentos todos os dias, e a gente está ali buscando dar o melhor atendimento aos nossos clientes, aos nossos colaboradores, de uma forma de que realmente a TCA, a nossa empresa, ocupe uma posição de destaque, seja no nosso município, no nosso estado, no nosso país. Michael, lógico, trabalhar com o pai, o que a gente pode dizer que o Michael tem do Wilson Sgrotti? Hoje eu posso dizer para você que sim, tem muita vontade de empreender, tem muita dedicação, seja com seus clientes ou seus colaboradores, e tem uma forma de conduzir a empresa que é um orgulho para nós. Com muita calma, com muita tranquilidade, com muito respeito ao próximo, e por isso que a gente está aí há 31 anos, a empresa no mercado, sendo destaque naquilo que ela faz. Esse é Michael Sgrotti,
conversando conosco nesse Papo Livre desse sábado. Daqui a pouco, após o intervalo comercial, nós vamos conhecer um pouco mais do Maico, nós vamos falar um pouco sobre a sua chegada na política. Esse é o assunto em destaque aqui no Papo Livre deste sábado para você. Fique ligado, nós já voltamos. Olá, amigos do Papo Livre, estamos de volta, né? E o nosso Papo Livre de hoje, com certeza, com uma pessoa fantástica e que você acabou de conhecer no primeiro bloco, quando nós conversamos com o Maico. Agora, Maico Sgrotti, como foi essa entrada na política, né? Quem te incentivou a entrar na política? O pai ex-prefeito ou algo no sangue do próprio Maico Sgrotti? Então vamos lá. Por mais de 10 anos da minha vida, eu pensei em adentrar, mas nunca tive assim o incentivo, o direcionamento do meu pai. Ele sempre deixou muito aberto a questão da escolha para os filhos dele, que é eu e minha irmã. Então, seja na minha profissão, seja onde me formar, como escolhi a cidade de Santos para estudar, e ao mesmo tempo, quando adentrar na política, ele nunca me puxou ou me incentivou. Ele deixou de uma maneira bem transparente, bem aberta, e no pleito de 2020, recebendo alguns convites, mas sempre tive essa curiosidade, gosto sim, tem facilidade de se comunicar, de conversar com as pessoas em qualquer dia, em qualquer lugar, em qualquer momento. Então eu sentia isso e algumas pessoas perguntavam, me questionavam, poxa, mas quando é que você vai se candidatar, tal? E aquilo foi despertando uma vontade e uma curiosidade de poder colocar o nome à disposição e contribuir com essa nossa cidade. Porque eu não sou e não vou ser político de profissão. Eu não vou ficar na política 20, 30 anos. Eu estou político nesse momento. Então, a empresa lá, queira ou não queira, exige muito tempo nosso, tal, uma dedicação grande. Então, a gente está político por um período, porque gostamos da nossa região, entendemos que temos muito a contribuir com o crescimento da cidade, pela experiência a qual eu adquiri, já trabalhando quase 20 anos ao lado do meu pai. Isso trouxe muita bagagem, muito conhecimento para dizer assim, de forma bem tranquila, que hoje, onde estou, ocupando o cargo que estou, como vereador, digo, presidente da Câmara, digo para você que não tenho dificuldade nenhuma de enfrentar as demandas do dia a dia e sim poder contribuir com os problemas da cidade. Dando sim para ser candidato. Como é que foi o trabalho na eleição? Como é que foi a dedicação na eleição? E como é que foi receber o resultado? Como é que foi essa expectativa, né? Porque às vezes as pessoas assim, a gente sempre brinca, né? A ser campeão, o importante é participar. Não, o cara que diz que o importante é participar nunca foi campeão, né? Então, como é que foi ser eleito? Quando tomei a decisão lá em agosto, julho, agosto de 2020, numa conversa com meu pai, ao qual eu manifestei a vontade, óbvio que na hora eu percebi o sorriso dele, a alegria dele, mas ele me fez um questionamento muito direto. Ele me fez uma pergunta: você já conversou com a sua família? Com a sua esposa, seus filhos? Aí eu disse, opa, não, ainda não. Então começa por lá. Porque se não tiver um apoio familiar, a coisa pode desandar. Como é que eu vou fazer o bem ao próximo, o bem para a cidade, fazendo o mal para mim mesmo? Então, acho que não fica compatível, né? Então, conversei com a minha esposa, com a Lília, ela entendeu, deu o apoio e assim a gente colocou o nome à disposição. E tivemos o prazer, claro, a alegria de trabalhar durante a campanha, eu, o seu Wilson, um grande amigo nosso da família, o Rebelo, também tivemos ali 45 dias de muita sintonia, trabalhando de manhã cedo até de noite, e tivemos a felicidade de sermos o terceiro mais votado da cidade, com uma campanha limpa, transparente, mostrando que Tijucas pode sim ter bons nomes na vereança e colocar à disposição da população, dizendo que a gente tem sim bagagem e conhecimento para ajudar. Não resolvemos tudo, claro que não, nenhum prefeito, nenhum vereador, nenhum cargo público resolve tudo numa gestão, mas sim a gente pode contribuir ajudando a atender as principais demandas e anseios da população. Quando chegou aqui como vereador, né, sentou na cadeira e começou a ver a coisa funcionar, alguma decepção ou você já conhecia um pouquinho os trâmites legais? Porque é totalmente diferente de uma área administrativa, né? Numa área administrativa, a coisa a gente funciona do seu jeito, porque a empresa é sua e você trabalha buscando o melhor para a sua empresa. Aqui é diferente, né?
todo mundo diz que tem que funcionar como uma empresa, mas você trabalha com pessoas e você trabalha para pessoas. Como é que isso deu para administrar? Você tem que trabalhar em equipe, seja no público ou no privado, você tem que formar equipe. E existe diferença, e sim, aqui os trâmites são mais burocráticos, mais lentos. As decisões, normalmente, principalmente projetos de lei, são votadas no plenário e a maioria é unânime sempre. Mas digo para você, decepção não. Tem muito aprendizado, né? Estamos no 2º ano, é meu primeiro mandato, e digo a você assim que foi de muito aprendizado, principalmente nos primeiros meses. Mas que depois a gente esquenta o motor, pega a velocidade e daqui para frente pode ter mais 4, 5, 10 anos de legislatura que a gente vai estar sempre pronto e com mais experiência. Claro que durante essa caminhada você adquire mais bagagem e pode ajudar a solucionar mais os problemas. Eu sempre digo uma coisa, é a mesma coisa que você trabalhar como um mecânico, que você está começando hoje como mecânico. É capaz de você abrir a sua caixa de ferramentas e ter pouquíssimas ferramentas para ajudar a consertar o problema de um veículo, vamos supor. Mas que durante o passar dos anos a sua caixa de ferramentas ela vai enchendo de experiência, de entendendo como as coisas funcionam, e daqui a pouco só de você ver o carro encostar de longe tu já sabes qual é o problema do carro. Então é assim que a gente também trabalha no público, adquirindo experiência para solucionar os problemas que com uma cidade que vem crescendo como a nossa vem crescendo, seja em tamanho, em número de habitantes, os problemas aparecem numa quantidade bem grande e você tem que ter experiência e discernimento para ir resolvendo eles. Marco, e aí, dentro da Casa do Legislativo, ganhando experiência, o que te fez colocar o seu nome a ser presidente do Poder Legislativo? Digamos que entendemos que era um momento e era uma vontade da maioria dos vereadores em conversas nos corredores, nos bate-papos da Câmara. Então eu falei isso, olha, meu nome pode ser colocado à disposição caso seja entendimento e consentimento da maioria, posso contribuir. Mas por que essa questão do presidente? O presidente, quando você é vereador, você acaba, só vereador e não presidente, digamos, você acaba não se envolvendo com os trâmites gerais da casa. Você não precisa se envolver com o orçamento ali que entra na Câmara, com pagamento de despesa, com nenhuma assinatura a mais. Quando você é presidente, você tem que se envolver com a pauta, com a agenda, com o orçamento. Afinal, aqui somos ordenador de despesa também. A Câmara recebe um valor X por mês e esse valor X ele é utilizado para manutenção e custeio de toda a Câmara. Então, a partir do momento que você ocupa um cargo público e nesse cargo você é ordenador de despesa, a responsabilidade aumenta consideravelmente e não só às vezes fazendo indicações e requerimentos nas sessões e rodando a cidade. A gente tem que administrar a Câmara e assim a gente faz com muita responsabilidade. Administrando a Câmara num momento em que a cidade apresenta crescimento. Como é que você está vendo esse crescimento? Como é que você está vendo a participação ativa dos vereadores, buscando esse melhoramento? Porque a questão do melhoramento, ele não é para o hoje, né? O melhoramento da nossa cidade é para o futuro. E aqui, sendo uma casa das leis, você precisa ter essa preocupação. Como é que está sendo essa sintonia entre a mesa diretora com os demais vereadores nesse pensamento visando o futuro de Tijucas? Eu vou dar o parecer daquilo que o Maicon sente, daquilo que o Maicon enxerga. Tijucas, com esse crescimento, as demandas são muitas. Se nós formos listar todas, que vão desde calçada, fiscalização, pinturas de faixa, expansão da saúde, das unidades das UBS, são inúmeras. Se formos listar aqui, com certeza poderíamos chegar a 100 prioridades. 100 pontos importantes, desculpa. Mas lá em cima desses, nós temos que listar quais são as mais prioritárias para a nossa cidade. E no entendimento do vereador Maicon, não poderíamos jamais deixar de botar sobre a mesa e pauta, seja aqui na Câmara de Vereadores, seja pelas principais empresas do nosso município, seja pela prefeitura que ocupa o cargo do executivo lá, pelo prefeito. Seria realmente o hospital, o qual está sendo agora feito um ótimo direcionamento, se mudando a empresa que administrava e aumentando o repasse de 86 mil para 550, o qual já está tramitando aqui na Câmara de Vereadores e bem em breve, aí nas próximas semanas, teremos essa aprovação. Então, legal. Esse tópico eu considero um dos mais prioritários da nossa cidade, visto que somos a capital do Vale e, com certeza, hoje
perdemos para Canelinha, para São João, para Nova Trento, nesse quesito de atendimento na emergência do hospital. A situação não estava legal, uma reclamação unânime da população, mas que agora vamos ter aí um acerto. O outro, vamos tratar, é o anel viário de Tijucas. Hoje a gente recebe uma reclamação grande, inclusive hoje de manhã já recebi, de vários pontos da cidade que enfrentam, nos horários de pico, um congestionamento muito grande por causa do semáforo, muito caminhão. Nossa cidade ela é cortada pela SC 410 que desemboca na 101, e isso faz com que, se nós em 5, 10 anos não tivermos um anel viário instalado na cidade, seja ele norte ou sul, digo para você, algo de muito ruim vai acontecer no trânsito, que ele vai ficar realmente travado. Você querendo cruzar a cidade de um lado para o outro, você não vai conseguir. Depois temos aí a questão da abertura da Boca da Barra. Quase 20 anos se passaram e a dragagem não ocorreu mais. Falar de moles, antes de falar da dragagem, seria uma situação aí de que realmente eu não me sinto confortável enquanto não ver a dragagem acontecer. Porque hoje Tijucas tem sim pessoas do Náutico querendo investir e já investindo em Tijucas, mas sem essa abertura da Boca da Barra nada vai acontecer. Olhando para a Boca da Barra, não poderíamos deixar de falar também do zoneamento rural, que está aí há 2, 3 anos já travado e precisa se passar pelo plano diretor, o executivo aqui e a Câmara de Vereadores precisa de forma urgente formar uma opinião e colocar em lei de como vai funcionar. Hoje Tijucas recebendo essa grande quantidade de asfaltos, como está a Terra Nova, Itinga e futuramente o Timbé também vai receber. Digo a vocês, precisamos sim olhar não só ao centro da cidade e sim para o interior, para que tenhamos lá que tamanho será fracionados os terrenos tal, e não de forma irregular, porque a prefeitura tem que tomar essa ação junto com a Câmara e, regulamentando isso, a prefeitura também arrecada e pode sim dar suporte, seja através do saneamento, do esgoto e da manutenção da cidade como um todo. Esse é Maico Sgrotti falando conosco aqui no Papo Livre deste sábado. Nós já voltamos após o intervalo. Estamos para o nosso último bloco conversando com o nosso colega Maico Sgrotti. Posso chamar de colega porque realmente a gente tem essa intimidade, esse longo tempo junto, principalmente o seu Wilson Sgrotti, um amigo de longa data, né? E tive o privilégio, né, na época que ele foi prefeito, a gente poder, né, adentrar na sua sala sem pedir licença, podemos dizer assim. Era o que ele sempre gostava de dizer, a porta está aberta para a gente poder atender as pessoas. Maico, eu te pergunto o seguinte, nesse último bloco, para que a gente possa fechar. Lógico que a gente poderia estar aqui batendo um papo, falando um monte de coisa, né? Agora é o seguinte, Maico vereador, Maico empresário, o que o Maico pensa do futuro? Uma coisa não vai mudar no Maico, é sempre a intenção, seja um Maico ex-dentista, seja um Maico empresário, seja um Maico político, hoje com o qual ocupa esse cargo. Digo para você que uma coisa não mudará nunca, a intenção e a melhor vontade do mundo de fazer com que nossa cidade ocupe de fato um local de destaque a nível estadual e nacional, só que de fato, que tenhamos qualidade de vida, sendo uma cidade apresentável, limpa, organizada, com um povo acolhedor, o qual já somos, mas que com certeza esperam que a nossa cidade tenha toda essa qualidade e a gente tem mostrado isso e a gente vê pelos loteamentos, a quantidade de empresas. Nós somos sim um atrativo para aqueles que querem investir na cidade, mas precisamos entregar algo e é dever do poder público manter a cidade sim organizada, limpa, e isso a gente tem que ter um foco. Não podemos esquecer de que quando a gente menciona os 100 pontos importantes, e isso qualquer gestor público tem que fazer isso. Poxa, mas tem que existir uma ordem cronológica para que isso aconteça. Por quê? Menciono muito de que a prefeitura funciona igual uma casa, igual o seu orçamento familiar. Você não consegue resolver tudo num mês. Às vezes você tem que pintar a casa, fazer uma viagem, pagar o emplacamento do carro, trocar os pneus, comprar o material escolar das crianças. Você consegue fazer tudo num mês? Você não faz. E a prefeitura também não faz tudo num mês. Então ela tem que cumprir o seu cronograma de orçamento, lei de responsabilidade fiscal, qual já está aí vigente há 20 anos. Então qualquer pessoa que ocupa o executivo tem que se preocupar com isso. Só que eu digo para você, algumas demandas, algumas prioridades, elas têm que estar elencadas lá em cima, porque farão de fato
uma enorme diferença no futuro da nossa cidade. E isso quer dizer planejamento. Às vezes, você ter aquela prioridade número 1, 2, 3 lá em cima, não quer dizer que ela vai sair do papel hoje. Não quer dizer, às vezes você vai conseguir fazer a 8ª, a 10ª, a 20ª, mas por questão orçamentária você não consegue chegar na número 1, na número 2. Mas temos que entender que aquelas lá de cima são as mais importantes para termos investimentos maiores, recursos financeiros e fazer com que a nossa arrecadação aumente. Então hoje, quando a gente se compara com cidades do Vale do Rio Tijucas, temos certeza que Tijucas é a que mais fatura. Mas olhamos para o lado também, nas cidades litorâneas, nosso faturamento é aquém. Então, precisamos organizar isso e fazer com que esses investimentos que vêm para a cidade tragam retorno aos cofres do município e esse retorno aos cofres faça com que a gente tenha uma cidade diferente, com qualidade. Você fala a questão de qualidade. Você comunga também, né? Provavelmente, como você está na Casa Legislativa, você provavelmente deve ter esses números mais reais do que aquilo que nós falamos. Né? A gente conversa com o setor imobiliário, temos aí em torno de 14 a 15 mil lotes a serem aprovados e que vai acontecer no município de Tijucas. Levando em consideração esses números, calculamos que daqui a 5 anos Tijucas vai ter mais de 80 mil habitantes. Nós estamos preparados para realmente poder administrar essa demanda, esses 80 mil habitantes? Tijucas está preparada para isso? Se tivermos 14, 15 mil lotes aí a mais a serem comercializados, você bota aí em torno de 3 pessoas por casa, né? Botar um número baixo, 3 pessoas, teríamos aí 40 mil pessoas a mais. Acredito que não será em 5 anos isso, vai levar um tempo a mais, né? Mas num período relativamente curto, né? De médio a curto prazo, 10 anos, 15 anos, eu acredito que Tijucas vai chegar muito próximo desse número que você mencionou, 70, 80 mil pessoas aí. Então, precisa-se muito trabalho por parte do dever público, seja o prefeito que for, sem distinção a partido, vai exigir muito dos vereadores aqui na Câmara com o trabalho, porque o prefeito, por mais que ele trabalhe, rode a cidade toda, se dedique, pode dormir só 4 horas por dia e trabalhar 20, mas temos aqui 13 vereadores que circulam a cidade também. E a gente acaba se deparando com muitas demandas e um dos deveres principais dos vereadores é realmente fiscalizar, não é só legislar. Então essa fiscalização acaba gerando apontamentos ao Executivo e esses apontamentos são elencados lá, anotados, e obviamente que cabe ao Executivo tomar partido daquilo que vai ser feito ou não. O orçamento está lá e não aqui. Mas é dever sim dos vereadores estar apontando. Temos alguns problemas da cidade que precisam ser sanados com uma certa urgência, que é as pinturas de faixa, e já o Detran, depois de algumas 2, 3 semanas debatendo muito esse tema na Câmara, de fato o Detran se mostrou pronto a fazer, se prontificou e já deu início à pintura de faixas e lombadas que estavam muito apagadas. Muitos asfaltos em Tijucas hoje não tem mais sinalização de pintura nenhuma. Então esse foi um dos apontamentos e é o dever do Legislativo fazer isso. Outro ponto a ser muito debatido, está sendo muito debatido, e hoje de manhã, vindo para a Câmara de Vereadores, me deparei com essa situação, é a questão dos lotes baldios receberem muitos entulhos, muito lixo. Então, Tijucas está gerando um problema bem sério com essa situação. E algo precisa ser feito pela mídia, pela Câmara de Vereadores, mas principalmente pelo Executivo. Isso faz com que a nossa cidade não fique bonita. Não está legal. Então, hoje, a própria Rádio Vale, escutando o programa hoje do amigo Sidney, uma pessoa ligou, pelo amor de Deus, prefeitura, vem até aqui recolher. Então, são pontos como esse que nós, juntos com o Executivo, e não responsabilizando só o Executivo, mas junto com a classe empresarial, a sua esquina, o comércio que está ali ao redor, não fica feliz com isso. Mas precisamos trabalhar unidos, cabeças pensantes, para resolver muitas demandas que a nossa cidade vai enfrentar. Michael Sgrotti, obrigado por nos dar a oportunidade de bater esse papo super legal. Com certeza ficaríamos aqui um papo livre de 1 hora, que é o horário. Mas devido ao horário político, né, cortaram 50% do nosso programa. Mas obrigado, e gostaria que você deixasse a sua mensagem. Éder, não poderia deixar de agradecer a você pelo convite e toda a equipe da rádio também, que sempre se fazem de forma presente e amiga, parceiro do poder público. Não poderia deixar de agradecer minha família também, minha esposa, meus filhos que entendem e me apoiam, assim, a ausência em casa, digamos assim,
mas obrigado à minha esposa, meus filhos, aos meus pais, que também estão sempre ao meu lado, orientando, ajudando, dando aquele apoio que a gente precisa. Afinal, precisamos ter força, discernimento, muita vontade de trabalhar, mas o apoio familiar ele é importante porque nos faz ter sempre o tanque cheio e muita dedicação para enfrentar as demandas do dia a dia. Estamos aqui para trabalhar muito por Tijucas, por ela, é por isso que nos acordamos cedo e dormimos tarde, todos os dias. Esse é Maicon Sgrotti, falando conosco aqui no Papo Livre deste sábado. E realmente foi um papo livre, um papo gostoso, um papo inteligente, para que você possa conhecer um pouquinho mais do nosso colega, nosso amigo, o Maicon Sgrotti. Com certeza, outros papos virão, outros assuntos pertinentes no nosso programa realmente estarão à disposição de você que esteve com a gente. Obrigado por estar ligadinho, acompanhando toda a nossa programação, mas fique ligado, porque vem aí o nosso colega Luciano Ribeiro, comandando para você o seu Sábado Show, e com certeza estarei participando com ele, trazendo muita informação do nosso comércio. Fique ligado, porque a Vale é a sua rádio, a rádio da comunidade.